vai transformar a vida de alguém para que o mundo veja que nós somos diferentes. Quando nós se coloca de pé, que Deus ele fala assim na sua palavra, como falou com Ezequiel, ele fala com cada um de nós. Mas é necessário nós receber a ordem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde ele diz: põe-te de pé que eu falarei contigo. Aí, como ele fez com Ezequiel, Ezequiel, ele mandou um recado para ele colocar a sua casa em ordem. Então, meus irmãos, muitas das vezes é necessário nós colocar a nossa casa em ordem, olhar em nós mesmos e ver aonde precisa nós ser consertados, se consertar. É verdade, Deus. Nós mesmos é que tem que ver o nosso erro. Verdade, não Jesus. deixar o outro ver. Porque se o outro ver, ele vai te apontar, ele vai te acusar. Mas se nós ver, nós contemplar Jesus, e Deus ele vai nos consertar. Jesus ele vai nos colocar na posição certa. Jesus ele nos quebra para refazer de novo. O passado para trás se fica. Como Paulo ele fala na sua palavra: resta, irmão, eu não julgo, mas uma coisa eu digo, esquecendo as coisas que para trás se fica e avançando para frente, da onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, a palavra de Deus, ela tem poder para nos consertar. Nós estamos aqui, irmão, não é atrás de um conserto material, mas é atrás de um conserto espiritual. Nós estamos aqui, não é atrás de um objetivo material, mas nós estamos aqui atrás de um objetivo espiritual, que é a nossa salvação e a vida eterna, que Deus prometeu, que Ele disse na sua palavra: eu vou para o Pai, e após voltarei para buscar vós, aonde que eu estiver, vós estareis juntamente. Irmão, Jesus. essa palavra, que ela, muitas das vezes, irmão, nós não leva caldo, mas prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Escrito está, Deus. A palavra de Deus fala: prepara. Como nós temos que se preparar? Deixando o mundo com toda a vaidade. Não estou falando, irmão, que alguém está com vaidade. Mas Deus, Deus é nosso Pai. Quando nós queremos que nossos filhos andem certinho, todo dia nós corrigimos ele. E Deus, Ele faz melhor ainda. Porque Ele disse na sua palavra que qual de vós pedindo, o seu filho pedindo um pão, ele lhe dá uma pedra. Imagina ele. Então, meus irmãos, Deus, tudo Pai, que nós pedimos com fé, crendo na palavra de Deus, Deus, Ele ouvirá o nosso clamor. Eu queria Glória a Deus. dedicar aqui, eu queria louvar o hino aqui, 481, amém. do Inário. Porque, irmão, nós temos que fazer que nem Neemias. Nós temos que falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Não importa que alguém goste. O importante é que Deus colocou no nosso coração. Verdade, Deus. E nós fazemos. Que nós não estamos para fazer a vontade de ninguém. Nós estamos para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus assim fala: que eu não me envergonho de escrever as mesmas coisas, porque é poder e segurança para vós. Eu não me envergonho de falar todo dia a mesma coisa, a palavra de Deus. Vamos louvar aqui o hino, pela misericórdia de Deus, 481. Chorou, compadeceu de seu amigo e morreu. E ele ressuscitou. E muitas das vezes, nós não podemos chorar. Nós não podemos chorar pelo mundo, mas chorar buscando a presença de Deus, compadecendo por alguém. Porque a Bíblia fala, irmão: chorai com os que chorar, com os que choram, alegrai com os que se alegram. Escrito está, Então, Deus. em todo momento,
Nós, como cristãos, nós temos que se colocar no lugar do outro. No lugar daquele que está passando por um sofrimento, por um momento difícil. Então, isso é que é chorar. Isso é compadecer pelos outros. E assim, nossa irmã Adelino está com a oportunidade de fazer a oração do dia pela misericórdia do nosso Deus. É a oração da libertação. Assim, para... Liberta-nos, Pai. Queremos louvar o seu louvor, pode louvar pela misericórdia de Deus. O que pede, recebe. Se pedindo, crendo, Deus vai dar a força para cada um de nós. Clamar em oração, pedir ao Senhor Jesus, que Ele guarda cada um de nós. Vamos fazer essa oração da libertação em nome do Senhor Jesus. Ninguém vai se escapar da mão de Deus. Porque um dia todos vão se ajoelhar e prostrar diante do Deus vivo Todo-Poderoso. E vão prostrar. Ninguém vai escapar. Um vai ser para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então ninguém vai escapar da mão de Deus. E escrita está na palavra de Deus que a vida de todos os seres viventes está na mão de Deus. Então nós vemos que nós não tem para onde correr. Não tem. Ninguém vai escapar. E assim por diante. E nós vemos que, graças a Deus, uma campanha de oração, que é a campanha sobre a oração, nós vemos, irmão, que a oração, ela tem poder para aqueles que creem. Que a palavra de Deus fala. Que aqueles que creem, como diz a Escritura Sagrada, rio de água viva jorrarão no vosso ventre. A palavra de Deus fala que aqueles que creem, ainda que tiver morto, viverá. Então, irmão, a oração, ela tem poder na vida daqueles que creem. E eu acredito, irmão, que cada um de nós crê no poder da oração. Nós vemos que existia uma mulher que ela já era avançada de idade. E ela se prostrava diante de Deus de dia e de noite, com jejum e oração. Até que um dia ela recebeu a promessa de Cristo. E assim somos nós. Se nós orar e buscar e clamar, Deus ouvirá do céu. Porque a oração, irmão, ela não muda Deus. A oração não muda Deus. Mas Deus muda cada um de nós através da nossa oração, se assim nós cremos, irmão. É verdade, Senhor. Se assim nós cremos. Porque o poder não está na nossa oração, o poder está em Deus. Mas como ele diz, clama a mim, respondeste-eis. Ele manda nós clamar. Como a palavra de Deus fala, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, do céu eu ouvirei. Então, irmão, nós temos que orar mesmo. Porque a oração tem poder. É verdade. A oração é a chave da vitória. Verdade, Deus. A palavra de Deus fala que se nós pedir crendo, irmão, nós receberá. É por isso, irmão, que a oração só tem poder para aqueles que crêem. Porque a Bíblia fala que se pedir crendo, recebereis. Alguém não recebeu? A palavra de Deus que fala, não eu que estou falando. Porque escrito está na palavra. Se alguém não recebeu, é porque ainda não pediu no nome de Jesus Cristo. Verdade, Deus. Às vezes pediu no seu próprio nome. Mas nós temos que pedir no nome de Jesus Cristo. Porque esse tem poder. E a oração, ela move o coração de Deus. Quando você clama em verdade e em espírito. Porque nós vemos tantos exemplos que Deus assim operou através da oração. Nós vemos muitos exemplos, até em nós mesmos, irmão. Deus já tem operado através das nossas orações.
com gemido e desprimido. Deus, Ele vê que nós estamos pedindo com um coração sincero, crendo que Ele vai operar. E assim por diante. Porque a palavra de Deus nos fala que a fé é o firme, fundamental das coisas. Que mesmo se nós ver, nós espera. Por que nós espera sem ver? Pela nossa crença e pela nossa fé. E aqui eu queria meditar no livro de Mateus. Amém. Glória a Deus. Vai dar 8 horas, mas vai dar tempo. No livro de Mateus 21. Para a honra e a glória do nosso Deus. Quem crê no poder da oração, diga amém. Amém. Porque eu creio no poder de Deus e no poder da oração. Amém, Senhor. É Mateus 21. Eu vou começar do 18. Mateus 21. 18. Glória a Deus. Abençoa, Deus. Eu vou ler do 18. Para a honra e a glória do nosso Deus. Irmão, assim. O livro de Mateus é o 21 e o 18. Nós vemos como é verdade. Nós só recebemos se nós pedir crendo. Nós orar crendo. Se nós orar só por orar, só para falar assim, alguém mandou eu orar. Porque é o costume do cristão, irmão. Nós temos que orar. Quando nós meditamos a Escritura Sagrada, nós aprendemos que nós temos que orar. E aí nós temos que disciplinar o nosso corpo na oração. Nós temos que disciplinar. Porque tem oração que às vezes você não consegue. Não consegue, você quer, não consegue. Mas aí você vai disciplinando o teu corpo, que uma hora, na hora que o teu corpo está disciplinado, na hora que chega um momento, ele lembra. A nossa própria carne lembra. É hora de falar com Deus. E aqui fala assim, ó. 18, Mateus 21 e o 18. Se eu errar, os irmãos assim me perdoam, porque assim, eu não sou sábio. Porque o único saiba que é Jesus, Deus ou Espírito Santo. Esse é sábio, irmão. Esse é sábio. E todo mundo está com a Escritura. É Mateus 21 e o 18. Fala assim, ó. A figueira infrutífera. Fala assim. E de manhã voltando para a cidade. Teve fome. Foi Jesus. E avistando uma figueira perto do caminho, eu não estou na palavra? Amém. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ele. E não achou nela senão folha. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ó o poder de Deus. Uma mirada de olho, irmão. Deus transforma. Deus faz algo maravilhoso. Irmão, que tu esperava com um ano. Nem um segundo Deus faz. Deus só falou assim, ó. Que nunca mais nasça fruto. Amém. Imediatamente a figueira secou. Irmão, o poder de Deus é forte. O poder de Deus é forte, é tremendo. Porque nós vemos que muitos vão tremer na presença de Deus. Quem é que não treme na presença de Deus? Todos nós trememos, porque o poder de Deus é forte. O resplandor de Deus é forte. Que aqui fala. E os discípulos vendo isto maravilharam, sim, dizendo, como secou imediatamente a figueira?
Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiver fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedir na oração, crendo, receberá. Escrito está, irmão. Quando você fala uma coisa que está escrito na palavra de Deus, por isso que nós falamos, quando Deus coloca essa palavra na nossa boca, nós temos a nossa segurança e a nossa defesa, Glória a Deus. que é a palavra de Deus. E assim nós vemos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Porque se nós pedir crendo, nós receberá. E tem outra palavra, irmão, que fala assim: não receberam porque não pediram no meu nome. Então, às vezes, nós não pedimos no nome de Jesus. Mas esquece, só pedimos. Porque Jesus, ele está no céu para interceder ao lado do Pai. De acordo com a palavra de Deus fala, Jesus também ele intercede por nós. O Espírito Santo de Deus também intercede por nós. Graças a Deus, Escrito assim, está Pai. nessa escritura sagrada. Mesmo que eu não saiba ler, mas na minha intenção, no meu entendimento, onde eu já passei na escritura sagrada, eu sei que essa palavra está escrita. Porque Deus ele faz lembrar. Porque é por isso que nós temos que ler a Bíblia. É porque na hora que Deus vai nos usar, nós temos que lembrar que está escrito. E assim por diante. Glória a Deus. Graças a Deus, que Deus fale melhor nos nossos corações. Já foi confirmada a palavra de Deus para a honra e a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque toda honra, meus irmãos, é dada só para o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Deu certinho? A irmã Silvana está com a oportunidade de fazer a oração dos enfermos e fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Já é 8 horas. Fazer a oração dos enfermos. Oração dos enfermos, irmã Silvana. A oração dos enfermos. A oração dos enfermos. Não esqueci dele, louvado. Quando nós não recebemos, é porque nós ainda não pedimos no nome de Jesus. E nós temos que pedir no nome de Jesus Cristo, para que assim nós podemos assim receber. E às vezes a nossa mente, o nosso coração, ele quer nos enganar. Mas Deus, ele não deixa o seu servo confundido. Às vezes nós saímos pregando e aí lembra de uma palavra. Aí você não sabe aonde está. Mas aí imediatamente Deus mostra aonde que está. Então, é aonde Deus assim, ele não deixa o seu servo confundido. Livro de João é 16. E eu vou ler do 24. Glória a Deus. Não, vou ler do 22. Eu vou ler do 23 para honrar e agora o nosso Deus, para não tomar muito tempo. Do 23. Levantou na palavra. Amém. Amém. Fala assim, ó. E naquele dia, João, nada me perguntarei. 16. É, 16 e 22. Ah, tá. João, livro de João 16, 23. Amém. Livro de João 16. Amém. 23. Amém. E naquele dia, nada me perguntarei. Na verdade vos digo, que tudo quanto pediram ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Escrito está. Até agora,
nada pediste em meu nome. Em meu nome. Pede, recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Tá vendo, irmão? Nós temos que pedir mesmo, é no nome de Jesus Cristo. Porque se nós não pedir, nós não recebemos. A palavra de Deus foi confirmada. Se nós pedir em oração crente, nós recebemos. Então, se nós pedir e não acreditar, orando, mesmo orando e não acreditar, nós não vamos receber. Porque a fé, ela move montanha, como foi falado aqui na leitura lá de Mateus. É, Jesus. De Mateus 21. Foi falado que se os discípulos crerem, eles fariam coisa maior. Ainda dizia, esse monte ergue daqui para o outro lado e ele erguia. Então vê a oração e o poder da fé. E aqui eu queria meditar também, só mais outro parágrafo, aqui no livro de Marcos, que existiu uma mulher que ela orava e ela jejuava. Glória a Deus. Ela jejuava. Não foi mais que é Lucas. Quem achar primeiro já passou para mim. Não vou ficar só nada, nada. Toca-me com brasas loucas. Fala Deus. Fala Deus. É Lucas 2 e o 36, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém. Nós vemos uma mulher avançada na idade, sozinha. Talvez alguém podia criticar, como criticaram Diana, e o seu próprio marido criticava dela. Então aqui, ó, os irmãos estão na palavra? Amém. Amém. Fala assim, ó. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, ela viveu com o marido 7 anos. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de dia e de noite. Que maravilha! Essa orava, irmã. Era de dia e de noite, mesmo avançada na idade, era de dia e de noite, ela estava no templo, na presença de Deus, orando e jejuando. E fala aqui, ó, e sobrevindo, na mesma hora, ela dava graça a Deus, falava dele a todos, falava de Deus a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, a idade dela, ela tinha, e ainda orava, e ainda falava para aquele povo que esperava na redenção de Jesus, que era a promessa que Jesus tinha prometido. Foi ali quando ele montou no jumentinho, e aí foi para Jerusalém. É montado no jumentinho. Jesus estava esperando que Jesus vinha de carro de ouro. E ali ele foi montado em um jumentinho. Porque aqui, ó, vê como é verdade. E sobrevindo na mesma hora,
ela dava graça a Deus, falava dele, todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ali foi quando Jesus entrou em Jerusalém, que eles glorificavam a Deus, falavam hosana nas alturas, o nome de Deus, e exaltavam o próprio Jesus, que era a redenção que eles esperavam, era a vinda de Jesus Cristo. E assim Deus fale melhor nos vossos corações. Nós vemos que a oração, ela tem poder. A oração é a chave da vitória para aqueles que creem. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que creem, eu não me canso, não canso de repetir. Aqueles que creem verá a glória de Deus. Glória a Aqueles Deus. que creem, ainda que tiver morto, viverá. Eu creio, Aqueles Deus. que creem, como diz as Escrituras Sagradas, rio de água viva jorrarão no vosso ventre. Glória a Quando Deus. Jesus subiu no templo, ele falou assim: quem tem sede, venha e beba. E aqueles que creem, como diz a Escritura Sagrada, rio de água viva jorrarão no vosso ventre. Que maravilha! Jesus, ele está aqui, Jesus, ele se faz presente na nossa vida. Nós vem beber dessa água, que é a água da vida, que é a salvação eterna. Essa palavra que Deus assim tem nos ensinado a cada dia, a todo dia, a cada dia, que é após dia. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Nós temos que orar por hoje, porque amanhã pertence a Deus. Nós temos que fazer os nossos planos hoje, porque o da manhã pertence a Deus. E assim que Deus fale melhor no vosso coração. Porque se eu não subexpressar que o Espírito Santo de Deus, ele expresse bem melhor nos vossos corações. Porque a palavra de Deus fala que o segredo do coração dos homens serão manifestos pela palavra de Deus. Glória a Ele revela o teu segredo. Só tu e Deus sabe. Deus, ele revela o meu segredo. Só eu e Deus sabe. Então, irmão, é muito importante. A igreja pode estar cheia, mas quando Deus fala a respeito um problema que uma pessoa está passando, ninguém sabe, porque ele revela no fundo do teu coração. E aí o que acontece? A igreja glorifica a Deus, porque Deus ali, como o doutor, eles glorificaram a Deus, porque Deus manifestou o segredo do coração deles. E eles glorificaram a Deus. E é assim que Deus fala Glória melhor a no Deus. nosso coração. Amém. E eu não tenho... a palavra de Deus, irmão, ela nos ensina tudo. Ela nos ensina. Essa palavra aqui é que vai nos conduzir à vida eterna. Nós lê com atenção, nós lê concentrados, como eu estava vendo, irmão. As orações do salmista, cada oração que ele fazia, era porque ele estava passando aquele momento. Ele precisava fazer aquela oração. Tem uma oração do salmista 91, que às vezes nós lemos o Salmo 91 por ler, porque ele fala da segurança, mas está escrito que nós temos que orar pelo espanto noturno, pela seta que voa de dia, o espírito da morte que asola ao meio-dia. No meio-dia, esses espíritos estão asolando aí, caçando a quem tragar. E aqui vem agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus e passo o trabalho para a nossa irmã Rita, dar continuidade pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que vai melhor. O recado de Deus foi dado. No nome de Jesus. Amém. Cristo. Glória a Deus. Continue falando nossos corações, Senhor. Amém? Paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Não quer se passe isso hoje, mas continue no coração de cada um. Amém. Amém? Vamos ler o salmo do dia em nome de Jesus. Deus já falou conosco através das suas palavras maravilhosas, que é a palavra do Senhor. Vou ler o salmo 141 em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
ora para que seja perseverado no meio da tentação. Decreto do Salmo 141. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que orar, buscar a presença do Senhor a cada dia, a cada minuto. Adorava de dia à noite ao Senhor Jesus. E nós temos que ter esse exemplo dos cristãos que ali buscavam a presença do Senhor nosso Deus. Davi, ele clamava a Deus todo momento, todo segundo. Ele pedia ao Senhor, põe a guarda na minha boca, para que ele não falasse o quê? Palavra troca, palavra que não agradasse ao nosso Deus. Verdade, Deus. Ele pedia ao Senhor Jesus, não inclinei o meu coração para o mal, mas para ti. Nós temos que inclinar o nosso coração para o Senhor, nosso Deus, e firmar os nossos passos diante do Senhor Jesus, porque Jesus é bom. Jesus é maravilhoso com cada um de nós. Muitas das vezes nós clamamos ao Senhor, buscamos a presença do Senhor. Às vezes não recebemos porque não é a hora. Verdade, é a hora Deus. do Senhor. É o momento do Senhor Jesus. É o tempo do nosso Deus. Que escrito está na palavra do Senhor. Tudo tem seu tempo determinado. O tempo de chorar, de rir, de plantar, de colher. Tudo tem o tempo. Diz o Senhor nosso Deus, escrito está na palavra do Senhor Jesus. Davi, ele clamava a sua oração, buscava a presença do nosso Deus. O cristão, ele tem que estar em oração, tem que estar ligado na videira verdadeira, que é Jesus, Deus Espírito Santo. Olhar somente para Deus, olhar somente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé e é o que vai salvar cada um de nós. Se nós cuidar da vida dos outros, nós estamos esquecendo a nossa. Nós temos que cuidar de nós mesmos, porque nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso, todo segundo. Como a terra seca, sedente pela água, assim é meu espírito, sedente pela misericórdia do Senhor Jesus. Pela graça do nosso Deus eterno e Deus poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que oração. Vamos se dar logo.